salve às pretas e aos pretos. Quem fala é Ana Beatriz. Este é o 4º episódio da 7ª temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Verônica Silva e Amanda Lourenço. Também participam do programa de rádio as alunas Milena Brandão, Morgana Albuquerque e eu, Ana Beatriz. Quinzenalmente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Se Deus fez a pele preta, por que tanto preconceito? Se Deus fez a pele preta. Neste episódio de hoje, resgatamos a trajetória importantíssima de Antonieta de Barros, uma professora negra que revolucionou a educação e a política brasileira no período pós-abolição, ao lutar por pessoas que estavam à margem da sociedade. Celebrado nacionalmente em 15 de outubro, o Dia do Professor é mais do que uma data comemorativa. É o resultado da luta de uma mulher, filha de ex-escravizados, que acreditava que a educação era o caminho para o futuro. Seu nome é Antonieta de Barros, e ela foi a primeira mulher negra a ser eleita no Brasil. Foi ela que instituiu o marco para que os educadores passassem a ser vistos como importantes agentes de mudança na sociedade. Através da Lei nº 145, de 12 de outubro de 1948, Antonieta criou o Dia do Professor e o feriado escolar em Santa Catarina. 20 anos depois, em outubro de 1963, o então presidente João Goulart tornou a lei nacional. Mas quais são as origens da Antonieta, Amanda? Então, a Antonieta de Barros nasceu em Desterro, como naquela época era chamada Florianópolis, no dia 11 de julho de 1901. Vale lembrar que a cidade era um território guarani. Em 1675, o bandeirante Francisco Dias Velho, vindo da capitania de São Vicente, atual São Paulo, tomou posse das terras com sua família e uma comitiva de 400 pessoas que eram, na maioria, indígenas e negros escravizados. Ao longo do tempo, os traços africanos na construção da identidade catarinense foram apagados. A presença negra não é lembrada pela história popular, embora, no século XIX, 20% da população de Desterro tenha sido negra. Algo muito similar aconteceu com a história de Antonieta. No registro de batismo de Antonieta, na Cúria Metropolitana, realizado pelo padre Francisco, não consta o nome de seu pai. A mãe era a liberta Catarina Austris, que assumiu o desafio de cuidar dela e dos irmãos. Trabalhando como lavadeira, Catarina garantiu o sustento de sua família. Essa era uma atividade muito comum para as mulheres negras, naquela época. Vamos falar um pouco sobre a trajetória de Antonieta. Trajetória que é diferente das de muitas mulheres que viveram na mesma época. A paixão de Antonieta pela educação começou quando sua mãe trabalhava na casa do político Vidal Ramos, em Lages, Santa Catarina. Segundo alguns historiadores, a família tinha carinho por Antonieta e por sua mãe. Então, Antonieta foi alfabetizada em uma escola particular quando tinha 5 anos de idade, em 1906. 4 anos depois, foi para a escola pública. Mais tarde, Antonieta estudou na Escola Normal Catarinense, o que possibilitou que ela se tornasse professora. Ao se tornar professora, Antonieta tinha um objetivo claro, que era combater o analfabetismo de adultos carentes. Ela acreditava que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua fama de excelente profissional fez com que lecionasse também para a elite, nos colégios Coração de Jesus, Dias Velho e Catarinense. Mas Antonieta queria voar mais alto. Em 1926, tornou-se uma das poucas mulheres escritoras e jornalistas em Santa Catarina. Sua intenção era conscientizar as pessoas sobre questões sociais e investimentos na educação e na redução do analfabetismo. Foi nessa época que Antonieta assumiu o pseudônimo de Maria da Ilha e fundou o jornal A Semana. Ela também escrevia para os jornais Folha Acadêmica, O Idealista, Correio do Estado e O Estado. Vamos ouvir um trecho de um dos artigos de Antonieta? No jornal República, publicado em julho de 1932, ela fez duras críticas à falta de oportunidades para que mulheres ingressassem nas faculdades. Verônica, você pode ler um fragmento? Está escrito assim:
abre aspas, há uma grande lacuna na matéria do ensino. A falta de um ginásio onde a mulher possa conquistar os preparatórios para ingressar no ensino superior. O elemento feminino vê assim, fechados diante de si, todos os grandes horizontes. Fecha aspas. Nesse mesmo texto, Antonieta criticava a gestão de Irineu Brunhausen, que era o governador de Santa Catarina, afirmando que ele não procurava tornar a educação acessível a todas as pessoas. Foi para mudar esse cenário que Antonieta se candidatou a uma cadeira na Assembleia Legislativa de 1934, pelo Partido Liberal Catarinense. Ela foi a primeira deputada estadual a ser eleita no estado após ter sido concedido o direito de voto às mulheres. Também fez parte da Comissão de Educação e Justiça, onde apresentou projetos de leis para ampliar a carreira do magistério de Santa Catarina. Na época, foi aprovada a lei para a realização de concursos para o magistério, além de leis para conceder bolsas em cursos superiores. Em 1937, ela reuniu seus principais artigos no livro Farrapos de Ideias. O lucro da primeira edição foi doado para a construção de uma escola para abrigar filhos de pessoas que sofriam de hanseníase e tinham sido afastadas da sociedade. Na época, a maioria estava internada no Hospital Colônia Santa Teresa. Mas a própria Antonieta, que conseguiu superar tantos desafios, foi impedida de realizar um sonho. Sendo mulher, ela não conseguiu cursar o ensino superior, já que apenas homens podiam estudar na faculdade de Direito. O racismo também fez parte da história de Antonieta, que sentiu na pele as dores da interseccionalidade, já que era mulher e negra. Um exemplo desse crime foi a afirmação de Oswaldo Rodrigues Cabral, político, jornalista e historiador catarinense, que afirmou que as publicações da escritora eram intriga de senzala. Antonieta respondeu o comentário em uma publicação no jornal O Estado. Ela afirmou que o distanciamento de Oswaldo das salas de aula para realizar outros afazeres, como a política, era um benefício para a população. Pode ler um trecho do que Antonieta escreveu sobre isso, Morgana? Claro, Amanda. Ela disse, abre aspas, Sua Excelência, para a felicidade de todos quantos são arianos, apesar de portador de um diploma de jornalista, não milita no ensino público. Dizemos felicidade porque, a Sua Excelência, falta uma das qualidades de professor, não distinguir raças, nem castas, nem classes. Fecha aspas. Antonieta comentou isso em maio de 1951. Em reconhecimento à trajetória dessa mulher tão importante, foi criada a Medalha de Mérito Antonieta de Barros, concedida a pessoas e entidades que se destacaram na luta pelos direitos das mulheres. Antonieta foi homenageada também com um mural de 32 metros de altura no centro de Florianópolis, na rua Tenente Silveira, em 2019. Vale lembrar que Antonieta foi eleita menos de meio século após a abolição da escravatura e apenas 2 anos após o sufrágio, que deu às mulheres direito ao voto facultativo. Tudo isso num país muito preconceituoso quanto à classe, raça e gênero. Esses preconceitos explicam por que Antonieta passou por um processo de apagamento histórico. Durante muito tempo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não tinha sequer fotos dela. Atualmente, ela é homenageada através do programa Antonieta de Barros, que investe na formação de jovens aprendizes de comunidades carentes, e do auditório Deputada Antonieta de Barros, que fica no Palácio da Barriga Verde, a sede do parlamento. Sua foto também está na Galeria das Deputadas. O nome de Antonieta de Barros também está em diversos espaços de Florianópolis, como o Túnel da Via Expressa Sul e uma rua no bairro Canto. No centro de Florianópolis fica a Escola Antonieta de Barros, no prédio em que funcionava o Colégio Estadual Dias Velho, no qual a própria Antonieta trabalhou. Hoje em dia, a trajetória de Antonieta é abordada em diversos documentários e livros. Ela foi até mesmo tema de um samba-enredo no Carnaval de Florianópolis. Em 2020, a agremiação Consulado apresentou o enredo Lute como Antonieta. Bem, galera, infelizmente vamos ter que encerrar o papo por aqui, por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso aí, pessoal. Busquem mais sobre Antonieta e sobre outras grandes personalidades negras. Até o próximo programa, pessoal. Continuem nos acompanhando. Um abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Até. Lembrando que, quinzenalmente, publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos. E até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Produção, Projeto Letras Pretas em parceria com a Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.